Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos para essa aula e treinamento especial sobre ensinar a história da família em sua casa, classe ou coro. Meu nome é Adriano Almeida, eu sou gerente das comunidades online do Family Search e nesta aula de hoje nós vamos nos concentrar em ensinar os diversos recursos que nós temos para ensinar nesses locais e também sobre a importância dele, o impacto dele em todos nós. Para começar, gostaria de citar aqui um trecho do Manual da Igreja, Manual 2 de Administração da Igreja, o item 2.2, que diz o seguinte para nós: no cumprimento de seu propósito de ajudar as pessoas e as famílias a qualificarem-se para a exaltação, a Igreja concentra-se em responsabilidades divinamente atribuídas. Algumas delas são possibilitar a salvação dos mortos por meio da edificação de templos e da realização de ordenanças vicárias. Essa é uma das missões da igreja, algo de grande importância e que a igreja, então, através do Family Search, nós vamos ver aqui alguns recursos importantes que temos à nossa disposição para nos ajudar nesse ensinar. Na última conferência, o elder Kenton L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, nos ensinou sobre 3 passos bem poderosos e simples que nos ajudarão na história da família. Esses passos são os seguintes. O primeiro é encontre. Então, nós temos o recurso de usar o site do Family Search ou o livreto Minha Família, Histórias que nos unem, para encontrar nome de um ou mais de nossos antepassados e também de seus descendentes. O segundo passo também de grande importância é leve. Uma vez que nós encontramos os nomes, é importante que nós possamos levar esses nomes até o templo, até a casa do Senhor, para que esses nossos antepassados possam receber as ordenanças sagradas do templo para a exaltação. E também é importante que, sempre que possível, nós possamos fazer isso em família, né? Ir para o templo em família com esses nomes, porque vamos ter uma experiência muito especial, estando junto em famílias, e isso vai fortalecer a nossa família. O terceiro passo também de grande importância é ensine. Ensine sua família e depois ensine outras pessoas a fazer o mesmo, a encontrar nomes, a levar ao templo e a ensinar outras pessoas a fazer esse trabalho. Uma vez que temos inúmeros nomes, até mesmo nossa família, é importante que nós possamos ajudar outros a saber como fazer o trabalho, para que assim ele possa alcançar todos os nossos antepassados, que são muitos. Então, nessa classe, como eu mencionei, nós vamos nos concentrar nesse terceiro passo, que é bem importante, que é o passo de ensinar. Ensine. Então, com relação a ensinar, uma coisa bem importante que nós não podemos esquecer é sobre ensinar a nossa própria família. Então, no nosso lar, nós podemos começar esse trabalho, né, de uma forma muito simples. Me lembro que recentemente tive uma experiência muito agradável na casa de meu pai. Nós estávamos tendo um almoço juntos e nesse almoço nós começamos a falar, né, sobre como que era a vida dele há 20, 30 anos atrás, quando ele ainda vivia no interior, né, na roça. E falando sobre essas coisas, rapidamente nós sentimos um espírito muito especial que nos envolveu. E meu pai ficou muito entusiasmado contando sobre as histórias do passado dele. E ao contar as histórias, vieram então os nomes, as datas. E logo eu perguntei para meu pai se ele tinha algum registro, né, de nossos avós, bisavós. E ele falou, olha, talvez eu tenha. Ele correu até o quarto dele, abriu uma caixa que havia lá guardada há muitos anos, com alguns documentos, algumas coisas antigas. E ali ele pôde encontrar, naquela nossa conversa, alguns registros interessantes, algumas certidões de casamento, cópia que ele tinha de certidão de casamento, certidão de óbito de alguns, né, desses antepassados. E com esses documentos nós podemos, inclusive, identificar outros nomes, né? E essas histórias, esses nomes, eles nos trouxeram um sentimento muito agradável, né? Que com certeza Elder Bedner, ele nos ensinou recentemente que o Espírito Santo também é chamado de o Espírito de Elias,
nada mais é do que o Espírito Santo, o Espírito de Elias. Então, quando nós falamos sobre essas histórias, nós falamos sobre nossos antepassados, rapidamente vamos sentir o Espírito de Elias, que é o Espírito do Senhor, que vai nos tocar profundamente, nos mostrando que realmente aquilo é algo bom, importante que nós precisamos fazer. E vamos ver então os milagres começando a acontecer, né? Abrindo portas para que nós possamos ir avante nesse trabalho tão importante. Então, em nossa casa, uma coisa tão simples como eu mencionei, conversando no almoço, no jantar, ao falar das histórias, rapidamente nós vamos poder chegar a essas pessoas, a essas histórias, que vão realmente nos ajudar a levar esses nomes para o templo. Então, realmente é algo muito, muito poderoso e especial, né? Nós podemos também convidar os consultores de história da família, né, que estão nas nossas unidades, para que eles também possam ir aos nossos lares e nos ajudar a trabalhar um pouco mais com isso, com a nossa família. Em algumas ocasiões, eles vão ser fundamentais no processo de nos ajudar a avançar em nosso lar, né? Então, por exemplo, na noite familiar, podemos convidar um consultor de história da família para estar conosco, né? E ele vai nos ajudar a fazer algumas atividades e a levar esse assunto avante para que possa envolver nossos filhos, esposa, né? E todos os membros da família nesse trabalho tão sagrado e tão especial. Então, os consultores, a gente vai ver hoje nessa aula, nessa classe, que os consultores eles são parte importante do trabalho, uma chave para poder nos ajudar a avançar nesse processo todo de poder encontrar e levar nomes ao templo. A noite familiar, então, vai ser fundamental, né? E uma coisa importante também que nós podemos fazer, na noite familiar, convidar os consultores, nós podemos também convidar os recém-conversos na nossa ala, né? Para que eles possam também se envolver no trabalho junto com os consultores, né? Seria uma noite familiar um pouco mais especial, né? Voltada, um pouco mais focada para esse trabalho, onde nós podemos iniciar, então, essa conversa e o Espírito vai nos ajudar a levar avante. Então, nós podemos fazer isso convidando essas pessoas, consultores, né, convidando até os recém-conversos, ou podemos também fazer uma reunião só entre a nossa família, também para começar o trabalho, né? E as histórias é que vai ser a chave para a gente poder avançar nisso tudo, né? Algo bem especial. Lá na minha casa, eu e minha esposa, nós temos tido um sentimento muito gostoso de podermos ir ao templo semanalmente. Então, cada semana nós vamos ao templo e nós temos tido muitas experiências sagradas, muitas experiências pessoais que têm realmente nos fortalecido, inclusive o nosso casamento, né? Temos essa meta de estar no templo todas as semanas e procuramos então levar para o templo os nomes de nossos antepassados, né? E realmente isso tem sido algo maravilhoso, que tem nos abençoado imensamente. E indo ao templo, levando esses nomes, ao fazer as ordenanças na casa do Senhor, por nossos antepassados, nós realmente vamos ter uma experiência muito mais sagrada, né, ao levarmos os nomes de nossos antepassados à casa do Senhor. Eu diria que é uma experiência inigualável ao fazer isso. Em uma dessas ocasiões, eu e minha esposa estivemos na casa do Senhor e ao realizar as ordenanças por meus avós paternos, em determinado momento da ordenança, nós fomos tocados tão fortemente pelo Espírito que realmente as lágrimas vieram aos nossos olhos e ficamos olhando um para o outro com um sentimento de gratidão muito forte. E nós sabemos que do outro lado do véu, meus avós estavam muito felizes por nós estarmos fazendo aquilo ali por ele. Nosso sentimento, nossa esperança de que eles tenham aceitado isso foi nos confirmado naquele momento. Então, uma experiência formidável, né? Que você que está ouvindo aí hoje, muitos de vocês já tiveram essa experiência. Alguns talvez ainda não. Mas os convido para desde já, para que possam ir e ter essa experiência. É algo que vai tocar você profundamente e também os membros de sua família fazer isso juntos. Muito bem. Aqui temos do Quórum de Elders. Vamos ver esse vídeo então. Que reconhece que o trabalho da história da família é difícil. Fazer a história da família é um pouco diferente de ser um genealogista, porque esses vão mais a fundo. Nossa meta é levá-los ao templo, levar nomes ao templo. Sim, certifique-se que você faça o convite para o presidente Morrison e sua esposa. E a família dele? Sua família, todos, para ir ao templo. Creio que seria uma experiência interessante ter a mãe e o pai no templo.
Às vezes, líderes da ala, como o presidente Morrison, não veem como podem ajudar com a história da família aqueles que estão sob sua responsabilidade. Ao me reunir com ele em sua casa, eu o ajudei a concentrar-se em trazer nomes de seus familiares ao templo. E isso desencadeou algo maravilhoso em nossa ala. Vou guiá-lo apenas nas partes iniciais, sobre como começar sua história da família. Se você tiver perguntas ao prosseguirmos, quero que você apenas erga a mão e um de nossos consultores da história da família virá e o ajudará. Quando o presidente Morrison pediu-me para ensinar o quórum de elders sobre a história da família, fiquei muito surpresa. Fiquei feliz que ele entendeu que a história da família pode abençoar os membros do quórum. Irmãos, testifico-lhes que ao ir ao templo, ao preparar seus próprios nomes da família para levar ao templo, sua experiência será ampliada. Sua vida será abençoada grandemente. Sei que isso é verdade. O presidente Hunter fala sobre as duas metades da bênção. Milagres acontecem e portas se abrem quando os consultores da história da família e líderes da ala trabalham juntos. Realmente, nos últimos meses, muitas pessoas me disseram: preciso fazer isso, preciso encontrá-la na biblioteca. O Senhor está apressando o trabalho. Ele está tornando possíveis coisas que não poderíamos imaginar. Pois então, como nós acabamos de ver no vídeo, os consultores, eles têm algo muito poderoso a ajudar as famílias a poderem fazer esse trabalho de encontrar nomes e levar para o templo. Como foi dito ali para nós, algo que é muito importante quando as famílias vão ao templo e levam seus nomes de seus antepassados, é que eles vão ser abençoados com as duas metades da bênção, né? Que foi nos ensinado então que é a bênção por inteiro, quando nós encontramos os nomes e levamos esses nomes ao templo para receber as ordenanças sagradas, então nós desfrutamos daquilo que é chamado de a bênção por inteiro. E é realmente algo maravilhoso, queridos irmãos e irmãs. Como eu mencionei, nós vamos sentir o espírito de Elias tocando nossos corações fortemente, fazendo com que nosso testemunho sobre esse trabalho, ele aumente. Nossa experiência vai ser algo realmente maravilhoso, que vai abençoar nossas vidas, que vai fortalecer nossas famílias. E os milagres vão começar a acontecer mais constantemente em nossa vida, para que nós possamos avançar nesse trabalho. Porque certamente não só nós queremos fazer esse trabalho, mas também como do outro lado do véu, nossos antepassados anseiam por esse momento sagrado, onde que eles poderão receber as bênçãos do templo em suas vidas. Muitos deles estão esperando há muitas gerações. É nosso privilégio, nossa oportunidade, nessa época que nós vivemos, onde o Senhor está acelerando o seu trabalho, de podermos contribuir nessa grande obra de salvação. Além desse trabalho fantástico que é feito nos lares, nós também temos a bênção e muitos recursos que o Family Search, que a igreja tem nos disponibilizado para nós ensinarmos nas classes e nos coros, né? Eu diria que não só nas classes da igreja e nos coros, mas também naquilo que nós chamamos de as mutuais dos jovens. É algo que realmente vai fazer com que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, ao darmos a prioridade desse trabalho tão sagrado nesses locais, que são muito importantes e com certeza o Espírito do Senhor vai estar conosco, nos ajudando ali a fazer essas coisas, né? Então, nessas classes e coros, ao nós ensinarmos, esse sentimento do Espírito também vai estar conosco e vai tocar os corações dos irmãos, vai tocar o coração dos jovens, para que eles possam realmente desfrutar da bênção por inteiro. Nesse trabalho todo, e ao ensinar nas classes, nos coros e nas mutuais, a indexação, né, também é algo fundamental, porque obviamente que através da indexação, né, que é feito esse trabalho voluntário fantástico, que inúmeros voluntários fazem no mundo inteiro, né, de olhar as imagens e digitar os dados para que eles possam ser mais facilmente encontrados no site do Family Search, é algo que realmente faz com que o trabalho do Senhor seja mais acelerado. E os jovens, né, a gente vai ver um vídeo daqui a pouco do Elder Bednar, que ele explica que a juventude já tem sido preparada pelo Senhor. Desde antes da fundação do mundo, eles estão sendo preparados para que nessa época eles possam ajudar-nos, através da tecnologia, a fazer com que o trabalho possa ser ainda mais acelerado nesses últimos dias. Então, e esse trabalho de indexação, então, ele pode ser ensinado nas classes, né,
nos quórums e nas mutuais com a juventude. Temos aqui uma citação muito poderosa, numa carta da primeira presidência que foi enviada em 29 de fevereiro de 2012, que diz o seguinte para nós em um certo trecho dela: incentivamos os membros a participarem da indexação do Family Search, que é vital para a história da família e o trabalho do templo. Então, aqui uma declaração da primeira presidência sobre esse trabalho tão importante, né? E eu diria mais, não só a juventude pode fazer isso, mas como todos nós podemos contribuir. Imaginem só vocês, né, que para fazer uma indexação de um nome, por exemplo, uma meta simples, né, um nome por dia, todas as pessoas, né, membros da igreja, jovens, adultos, indexando um nome por dia, que é uma meta simples e pequena, vai causar um impacto e vai ser uma bênção tremenda ao somar todo o trabalho de esse esforço conjunto, o impacto vai ser tremendo. E ao fazermos esse trabalho, vamos ser abençoados. Elder Bednar prometeu, né, que ao fazer esse trabalho, ao se envolver nesse trabalho de história da família, de indexação, nossa juventude, todos nós vamos ser protegidos por toda a vida. Esta é uma promessa profética de um apóstolo de Jesus Cristo, que não tenho dúvida que é verdadeira e que abençoa nossas vidas. Temos visto muitos milagres acontecendo com jovens e com adultos ao fazer esse trabalho sagrado de indexação. E os jovens podem ser envolvidos muito facilmente, né? Podemos fazer oficinas práticas com eles nas mutuais, em parte das aulas dominicais, né? E também nos lares, né? Os consultores podem nos lares também ajudá-los a aprender sobre indexação, como fazer indexação. A diretora de indexação da estaca, os assistentes podem contribuir nesse trabalho, ajudando para que eles possam ser treinados e motivados a fazer o trabalho, né? É algo que realmente vai fazer com que as vidas deles possam ser mudadas. Gostaria de compartilhar agora um pequeno vídeo onde Elder Bednar nos fala claramente sobre a bênção da juventude, como os líderes da igreja, podem ajudar e contribuir para que eles possam realmente liderar, fazer parte desse trabalho de uma maneira mais eficaz. Vamos ver então esse vídeo juntos. Os adultos, motivados pela melhor das boas intenções e com os propósitos mais sinceros, geralmente assumem a situação e não permitem que os jovens façam nada. Então, os consultores adultos executam um programa de modo que ele seja eficaz. E da forma como os adultos fazem, não é eficaz. Acho que devemos ter mais programas menos eficientes, mas com pessoas aprendendo mais. Nosso presidente de estaca sentiu que precisávamos incluir os jovens na nossa próxima ida ao templo em Sacramento. E fazer com que todos os jovens encontrassem o nome de um antepassado para fazer o batismo. Eu os encorajei a encontrar seus próprios nomes. Fizemos o convite algumas vezes, mas tivemos que deixar que os rapazes usassem seu arbítrio para decidir o que queriam fazer. Então, não é só uma questão de só falar, conversar e explicar. É muito mais uma questão de convidar os jovens a agir. Mas esses jovens não podem fazer isso sem alguma orientação. Precisamos estar lá, mas temos que ficar fora do caminho. Temos que orientar sem assumir o comando. E isso não é fácil. Acho que começa com os líderes da estaca e o entusiasmo deles, e vai descendo para os líderes da ala e o entusiasmo deles, e depois para os jovens. Fomos abençoados com a juventude da igreja e com a nossa estaca não é diferente. Temos jovens maravilhosos. Temos que dar o exemplo. Eles precisam saber que quando vamos ao templo, somos edificados e eles também serão. Deixe-os agir. Eles vão cometer alguns erros, mas faz parte do aprendizado. Alguém deu uma chance a você. E a você, e a você, e a mim. Meu convite é que vocês deem a mesma chance aos jovens. Convidem os jovens a agir. O convite de Elder Bednar, então, para nós, é para que nós possamos deixar os jovens agir.
né? Todos nós tivemos uma chance de começar o trabalho de alguma forma. Então, nós devemos, sim, ajudar e liderar os jovens, mas de uma forma que a juventude ela possa se sentir realmente fazendo o trabalho, de uma forma que ela está liderando e participando ativamente do trabalho, né? Eu presto testemunho, queridos irmãos e irmãs, de que ao fazermos da forma como o Elder Bednar nos ensinou agora, nós vamos poder ver milagres acontecendo com a juventude, ao ver eles se envolvendo nesse trabalho, sentindo o Espírito e o desejo de estar na casa do Senhor, de estarem qualificados para estar na casa do Senhor. Isso vai fazer com que nossa juventude cresça espiritualmente em poder, em testemunho, ao sentirem o Espírito do Senhor e ao viver essas experiências que vão levá-los à casa do Senhor. Alguma coisa muito importante que nós temos também que não podemos esquecer, e recursos fantásticos têm sido nos dados, são as aulas dominicais. Nós temos à nossa disposição, no site lds.org, indo na seção de História da Família, nós vamos ter ali uma série de lições que vão nos ajudar com vários temas, com várias histórias que vão nos ajudar a dar essas aulas dominicais. Existe um curso dominical sobre o trabalho do templo e história da família, que é vital que nós possamos, em conjunto com o bispado, com a liderança do grupo de sumos sacerdotes da ALA e com os consultores, montar essa classe e realmente fazer com que ela ocorra, né? Existe um manual que nos ensina sobre o período que essa classe deve ocorrer e todas as coisas práticas, as doutrinas que devem ser ensinadas ali. E quando nós ensinamos a doutrina do trabalho para os irmãos e como fazer o trabalho, né? Porque muitas vezes nós falamos sobre a doutrina, sobre as bênçãos, mas é fundamental nós mostrarmos para eles também como fazer. E ao eles aprenderem como fazer o trabalho, é que nós vamos ver realmente os milagres acontecendo, né? Porque além dos irmãos terem consigo a doutrina e a importância do trabalho, eles vão saber como fazer isso, né? Existe agora um novo modelo que eu gostaria de compartilhar com vocês, de um laboratório de informática, uma classe feita em 2 semanas, né? Que você pode fazer na sua ala ou ramo e que vai fazer com que as pessoas que participarem dessa classe, desse laboratório prático, elas possam conseguir rapidamente se envolver e aprender a como fazer o trabalho de história da família e levar esses nomes ao templo, né? E de poder depois ensinar outros a como fazer. É fantástico, né, essa classe, porque ela é muito dinâmica, ela é muito prática e as pessoas realmente ficam muito entusiasmadas ao participar dela, né? Então, como que é esse modelo? É bem simples, né? A primeira coisa que nós não podemos deixar de fazer é a preparação. Então, nessa preparação, é importante que algumas famílias, né, alguns membros sejam convidados, especialmente recém-conversos, né, para fazer parte dessa classe, que geralmente vai ser uma classe um pouco menor, né, talvez ali de 8 pessoas, para que eles possam realmente ter uma atenção especial na prática, que vamos fazer durante esse laboratório, essa classe bem prática sobre a história da família. Então é importante que algumas semanas antes, né, em conjunto com o bispado, com o líder do grupo de sumos sacerdotes da ALA, possamos identificar e convidar algumas famílias, alguns irmãos recém-conversos, alguns jovens, para que completem esse número de 8 pessoas, para então começarmos a fazer essa classe prática, que vai ser no domingo, né, naquele período da escola dominical, ok? Isso vai ser fundamental para o trabalho. E nesse processo, né, ainda fazendo parte da preparação, os consultores vão ser fundamentais. Porque como parte da preparação da classe, os consultores poderão ajudar com que aqueles membros que vão fazer parte da classe, eles possam ter já, para iniciar a classe, ter uma conta aberta no site familysearch.org, né? Então os consultores vão poder ir nos lares dessas pessoas antes de iniciar aquela classe, durante a semana, e ajudá-los a que eles possam criar uma conta, né, no familysearch.org, e já poderem conhecer um pouquinho mais, se ainda não conhecem, sobre o livreto Minha Família e História que Nos Unem. Então essa preparação vai ser fundamental, porque como a classe ela só tem 2 semanas, ela é muito dinâmica, né? Então os consultores vão poder nos ajudar nesse processo, né? Na primeira semana, na primeira aula, que vai ser dada no domingo, essa aula é começada então a ser feita abordando sobre a doutrina,
né, a doutrina do trabalho do templo e história da família. Então vai ser despendido um tempo, 5 a 7 minutos, para que você possa falar sobre essa doutrina, que é tão sagrada e que vai fazer com que o Espírito já possa chegar ali, o Espírito do Senhor, o Espírito de Elias já possa chegar ali naquela aula, né, e fazer com que o ambiente possa estar preparado para todas as coisas que eles vão aprender. Ok? Uma vez que foi ensinado sobre a doutrina, nós vamos então apresentar de uma maneira mais prática para eles sobre o livreto, Minha Família e História que nos une, mostrando para eles o livreto, né? E aí como que eles podem começar, e começando com as histórias, né? Através das histórias é que vão ser alcançados então os nomes, as datas e as coisas que nós precisamos para levar esses nomes ao templo. Vai ser algo fundamental para eles, né? E então nós podemos também aproveitar ainda nessa primeira aula para que nós possamos ter ali um belo espírito, para que alguns deles possam compartilhar o sentimento que eles têm de fazer esse trabalho. Talvez alguns da classe já vão ter iniciado o trabalho, alguns vão estar mais avançados, outros iniciando, alguns recém-conversos, né? Mas então, falar sobre o sentimento deles, sobre o templo, sobre esse trabalho, né? Com um breve testemunho, vai ser bem importante nessa primeira aula, na primeira semana. Uma vez, aqui nós temos uma pequena foto, né, de uma dessas classes, né, desse laboratório, que eu tive o privilégio de ensinar lá na minha ala, né, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, e foi fantástico, né? Nós começamos dessa forma que eu descrevi para vocês, e as pessoas que estavam ali participando, aqueles irmãos e irmãs, tivemos até alguns recém-conversos, eles ficaram muito entusiasmados, né, já tocados pelo Espírito ao ensinarmos sobre a doutrina, e depois a fazermos, e mostramos quão simples que é de fazer o trabalho, e começar com o livreto, Minha Família e História que nos une, e depois pegar essas informações e passarmos para o site familysearch.org. Aqui nós temos então alguns desses que participaram, né? Uma vez feita essa primeira aula, durante a semana, vai ser fundamental que os consultores, eles possam novamente ir até a casa dessas pessoas que estão fazendo parte da classe, para que eles possam ajudá-los a fazer com que o seu livreto possa ser preenchido com as histórias, com as fotos que eles identificarem, que eles forem buscar, né? E como que eles podem ir em busca disso. Procurando falar, né, com seus familiares, sobre as histórias deles, os pais, os tios, né? Procurando capturar as fotos, se forem possíveis, e colocando no livreto, para que o livreto possa ir sendo completado, né, durante a semana. Então, os consultores, eles têm mais uma vez uma parte fundamental nesse processo, para que possamos ter um sucesso completo, uma experiência fantástica para todos os participantes, tá ok? Nesse trabalho que é maravilhoso. Aqui nós temos mais uma foto dessa classe que eu tive a experiência de ensinar, e a alegria, né, das pessoas ao preencher o seu próprio livreto com as fotos, com as histórias, né, foi algo realmente fantástico, uma experiência linda. As pessoas, o entusiasmo delas, elas sendo tocadas pelo Espírito do Senhor e o desejo de poder avançar. Nas semanas seguintes, eles continuaram me procurando para poder saber mais como que eles poderiam continuar o trabalho. A gente foi ensinando eles, né, e não, é uma coisa que não para. Quando nós começamos, a gente vê que realmente é algo que tem grande poder, que envolve muitas pessoas. Na segunda semana, ou seja, na segunda classe, que é a última, então, vai ser uma aula muito prática, né? Vocês podem ver aqui nessa foto que eu estou compartilhando com vocês ainda dessa classe, que eu mencionei, as pessoas já estão ali com computadores, né, com laptops, notebooks ligados, alguns, né, na própria capela, usando a internet da capela, e já os consultores, né, e eu que estava junto deles ali, ajudando eles a fazer com que aquelas histórias, aquelas fotos, aqueles nomes, aquelas datas que eles conseguiram, através do livreto, preenchendo o livreto na semana, pudessem ser então digitados, capturados e colocados, né, no seu perfil na árvore familiar do Family Search, né? E é uma coisa que, quando você está fazendo com eles ali, o entusiasmo deles é o que realmente comove e toca a gente, né? A alegria deles fazerem. E ao eles verem, né, com que o trabalho está avançando, né? É fantástico, uma experiência simplesmente maravilhosa. E nesse momento vai ter alguns da classe que vão, como eu disse, alguns estão começando, então a árvore não vai ter muitas coisas, outros vão ter muitas coisas na árvore, alguns vão ter um pouco, né? Então esse é o momento para que os consultores, né, e aquele que está ministrando a aula, eles possam ajudar com que eles possam desfrutar de todos os recursos que nós temos ali,
na ferramenta do familysearch.org, né? Por exemplo, existem recursos para alguns, que já estão mais avançados, de oportunidades de ordenanças. Tem também o recurso de descendência, que agora existe na árvore, para aqueles que já estão mais avançados na árvore, né? E acreditam que não tem mais o que fazer. Essa ferramenta nova, chamada descendência, vai surpreendê-los, porque poderá ajudá-los a encontrar nomes, né? De uma forma muito prática e muito simples, que pode ser vista. E também existe os recursos ainda dos sites parceiros. Então, os consultores podem ajudar aqueles que estão participando da classe a poder ter acesso e a saber como acessar e como buscar informações nos sites parceiros do Family Search, que todos os membros da igreja hoje têm acesso, né? Como, por exemplo, o site MyHeritage, Find My Past, Ancestry.com e outros, né, que estão disponíveis já para todos os membros da igreja. Né? Então, isso é uma grande bênção, porque faz com que nós possamos ter acesso a mais registros do que antes nós tínhamos, né? Somente com o Family Search. Agora é a soma de várias coisas juntas que vão nos ajudar a aumentar o leque de informações que nós podemos alcançar. Uma vez, então, que nós conseguimos, ajudar a classe, né, a conseguir toda os nomes, a meta da classe, então, é nós ajudarmos com que cada participante possa ter a experiência de encontrar um nome, levar esse nome ao templo. Então, essa é uma parte principal e aquela que realmente vai fazer com que eles sejam tocados de uma forma especial. Ajudar com que eles possam preparar esse nome e levar o nome ao templo, né? Bom seria se pudessem ir juntos, o pessoal da classe, ou pelo menos as famílias juntas que estão ali participando. Levar, então, esses nomes para o templo, para a casa do Senhor, para que eles possam, então, desfrutar da bênção por inteiro, né? Porque aí sim, eles vão ter encontrado os nomes, levado os nomes de seus antepassados ao templo, para que recebam as ordenanças sagradas, e aí vão desfrutar da bênção por inteiro. É uma experiência que vai mudar a vida de muitos deles, especialmente para os recém-conversos que estiverem participando da classe e puderem preparar um nome que seja para ir ao templo. É bem importante a gente lembrar o seguinte: não temos que preencher o livreto por completo para levar o nome ao templo, né? Na verdade, o primeiro nome que nós conseguirmos ali, já podemos preparar, né? A meta dessa classe é preparar pelo menos um nome para levar ao templo e ajudar com que cada participante tenha a experiência de ir ao templo, né? E de poder fazer as ordenanças pelo seu antepassado. Essa é a meta principal dessa classe. Vamos ver agora um outro vídeo que também é bem especial, que vai mostrar para nós um pouquinho sobre o poder, né, de levar nomes dos familiares ao templo. Então vamos ver isso agora. Estamos averiguando los datos porque queremos hacer la obra por mi papá y por mi familia que ya ha fallecido. Me siento bien feliz por hacer la obra, más que todo por mi papá, ya que él no conoció el Evangelio. Entonces, que mi esposo se bautice en nombre de él. Y así ya me voy a sentir mejor yo, más feliz. Eso es lo que nos motiva mucho. Ese sentimiento de amor, de llevar a esta persona para que también esté contenta con nosotros. Y desde ese momento para acá estamos contando los días para podernos sellar. Ella ya entró al templo, ya tiene su recomendación para hacer bautismo vicario, ¿verdad? We went to the temple tonight as a family, and we're able to bring some names, some family names to the temple to do. I went from thinking I didn't have any work to do on my family to thinking, oh, wait a minute, there's a lot of stuff here that I can start looking at. It means something different to bring names that you've searched for and thought about and prayed about and like spent a lot of time trying to figure out. Jeffrey said, I can't wait to go to the temple, Dad. I can't wait to go do this too. And as a dad, that's what I want to hear. Because there's nothing I want more for my boys than to have a strong testimony and to want to be in the temple. Because I know if they're in the temple, they're doing what they're supposed to do. Brethren, I testify to you
that as you go to the temple, having prepared your own family names to do, your experience will be enhanced and it will bless your life greatly. I know that to be true. What I want most for the guys that I serve, Elders Quorum, is to get themselves to the temple and get their families there as well. Start doing it. Start doing this work. Start doing your own family history, because this is the work of salvation. And not just the salvation of our ancestors. This is the work of our own salvation. Como nós vimos no vídeo, este é o trabalho de salvação. Então, realmente é nós ajudarmos as pessoas a ter essa experiência, né? Ensinarmos as pessoas nos quórums, em nossa casa, nas classes, e ajudando elas a poderem receber a bênção por inteiro. É algo que realmente vai fazer com que a vida delas possam ser mudadas, muitas delas. Uma experiência maravilhosa. Então, revisando, né, os passos que Elder Kenton L. Cook nos ensinou para que nós possamos fazer a história da família. Encontre, leve e ensine. Isso é algo poderoso e simples que nós podemos fazer. Então, meu convite hoje para vocês, para encerrar, é para que nós possamos pôr em prática essas coisas. Realmente procurarmos ensinar as pessoas em nossas casas, nossas classes e nos quórum, para que elas possam ter a saber como encontrar os nomes, como levar esses nomes ao templo. Então, ensinar outros a fazer o trabalho. Eu tenho um testemunho muito forte sobre esse trabalho. E é algo maravilhoso que temos visto que tem mudado vidas, mudou a minha vida também. E vai abençoar com que todas as pessoas, as famílias, possam ser mais fortalecidas com as bênçãos do templo e o poder que vem da casa do Senhor. Eu peço meu testemunho de que essas coisas são verdadeiras e eu convido para que nós possamos realmente pôr em prática isso em nossas alas, em nossos ramos e em nossas estacas. Se que essa igreja é verdadeira, que Jesus Cristo vive, que o templo é a casa do Senhor. E que ao ensinarmos as pessoas com esses 3 passos simples, vamos poder ajudá-las para que possam desfrutar da bênção por inteiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.